Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Mais uma meditação para hoje, e o texto em que faremos a meditação é o de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, onde se lê: Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. A glória do cristão. A cruz de Cristo é a glória do cristão. O apóstolo Paulo, ele no nosso texto diz que para ele não havia outro motivo de glória a não ser a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que Paulo disse de si mesmo, podemos dizer todos nós de nós, em termos de glória, pois não temos motivo de glória a não ser a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, por exemplo, poderia gloriar-se em tantas outras coisas. Ele poderia gloriar-se em seus conhecimentos que eram vastos. O homem era de uma cultura arrasadora. Ele tanto conhecia os profetas de Israel, como ele tinha conhecimento dos filósofos e dos poetas da Grécia. Portanto, ele poderia gloriar-se em seus conhecimentos, mas ele não faz isso. Ele gloria-se tão somente na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo também poderia gloriar-se no seu nome de família. Ele era um legítimo descendente de Abraão, aquele a quem a Bíblia honra com os epítetos de amigo de Deus e pai da fé. Mas ele não gloria-se em seu nome de família. Ele gloria-se tão somente na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, Paulo poderia gloriar-se em muitas outras coisas. No entanto, os seus olhos estão voltados para a cruz e ele despreza a visão da cruz, tudo o mais. Assim, nós também devemos fazer. Temos que fazer. Não temos outro motivo de glória a não ser a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que a cruz é absolutamente central dentro do projeto de Deus para a redenção da humanidade. Se não tivesse havido cruz, também não teria havido a salvação. A salvação da alma, portanto, deve-se à vibrante realidade da cruz. Mas por que a cruz é assim tão fascinante? Por que a cruz é assim tão grandiosa para o cristão? Porque foi na cruz que Cristo, derramando o seu sangue, matou o veneno que nos matava. Ou seja, foi na cruz que Cristo matou o pecado. Deu-lhe um golpe mortal, de tal maneira que o pecado já não tem mais poder sobre nós que cremos no Senhor Jesus, sobre nós que vivemos a vibrante realidade da cruz. Mas se foi na cruz que Cristo matou o veneno que nos matava, foi na cruz que ele, matando o veneno que nos matava, matando o pecado, trouxe-nos vida e vida eterna. Como diz o mesmo apóstolo Paulo na epístola que escreveu aos Romanos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, na cruz, ele tanto removeu o pecado e a morte, como trouxe-nos a vibrante realidade da vida eterna, comunhão com Deus, intimidade com Deus aqui e na eternidade. Mas a cruz também é o nosso motivo de glória,
nós olhamos para a cruz e nos gloriamos nela. Não apenas porque na cruz Jesus Cristo matou o pecado e nos trouxe a vida eterna, mas é também pelo poder e pela influência da cruz, daquele sacrifício redentivo, que nós somos santificados, que nós podemos consagrar as nossas vidas inteiramente ao louvor de Deus. Em nada mais me glorio a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Ou seja, há um rompimento entre o cristão e as influências deletérias deste mundo que vive mergulhado no pecado. Assim, olhando para a cruz, nós consagramos as nossas vidas inteiramente ao louvor de Deus. É pelo poder da cruz que nós podemos viver neste mundo mau, com louvores em nossos corações, pela grande redenção que Deus providenciou para nós em Cristo Jesus. Irmãos, nesses tempos de agonia, olhemos para aquele que agonizou na cruz, e olhando para aquele que agonizou na cruz, nós viveremos a esperança da glória eterna e teremos forças para vencermos as adversidades da vida. Afinal, depois da cruz, o que nos espera é uma coroa, a coroa da vida, que diz Paulo, Cristo dará a todos quantos amem a sua vida. Maranata, digamos então, breve vem, Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.